Olá, pessoal. Estamos começando mais uma aula de direito tributário, hoje sobre um tema que tem preocupado o mundo inteiro, a comunidade mundial, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, que é a questão do coronavírus. E como não poderia deixar de ser, essa questão tem implicações não só no âmbito social, econômico, mas também aqui no âmbito da nossa matéria, que é o direito tributário. Então, eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse tema e eu quero começar hoje falando de imposto de importação. Em 2004, muita gente não vai lembrar, mas em 2004 houve um furacão na Flórida, em que aquela região foi devastada e as pessoas necessitaram se refugiar nas regiões vizinhas. E por conta dessa situação de calamidade pública, lá na Flórida, houve um certo abuso na fixação de preços, principalmente de produtos essenciais, onde a demanda era mais intensa, como, por exemplo, gelo, água. Eles estavam lá no verão, lá na Flórida, e houve esse problema. Isso tem implicações morais, implicações na perspectiva da justiça, mas por que eu estou falando isso? Porque essa situação também está ocorrendo no Brasil. Eu, voltando da Procuradoria, logo nos primeiros dias dessa situação, antes de começar esse movimento de fica em casa, de home office e quarentena, eu estava voltando da Procuradoria e passei por uma loja aqui perto da minha casa, e a loja é uma loja de roupa infantil, e na vitrine da loja estava colocado assim vários cartazes dizendo vendo álcool gel. Por que isso? Porque começou uma demanda por álcool gel em substituição à própria água e sabonete para higienizar as mãos. Então lógico que tem implicações, questões morais, questões até da própria sobrevivência de comércios pequenos, tentando mudar o produto do seu negócio, especulação, mas eu não quero tratar disso. É lógico que essa situação de aumento da demanda causa um problema de equilíbrio econômico em relação à oferta do produto, até por questões de fixação do preço justo, e aí seria uma questão mais ligada à economia e à própria economia política. Mas não é disso que eu quero tratar. Então, essa ligação de oferta e demanda, quando há um desequilíbrio nessa situação, nessa relação, o Estado precisa intervir para regularizar a situação da economia, da própria oferta de produtos. Então, nesse sentido, a nossa Constituição, ela prevê que o Poder Executivo ele pode utilizar o imposto de importação, e aqui o nosso tema da aula de hoje, como uma medida extrafiscal, como uma intervenção na economia por meio aí de extrafiscalidade. A ideia não é arrecadatória, não é arrecadar mais tributos, mas sim estimular determinado comportamento. E a Constituição prevê lá no artigo 153, parágrafo 1º, que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas do imposto de importação, e aí, atendido os requisitos da lei, os limites que a lei impõe, a lei que instituiu o tributo, para fomentar aí, para estimular a economia de um certo modo. Então, a Constituição prevê essa possibilidade, e é isso que aconteceu nesse caso do coronavírus. A oferta de determinados produtos praticamente entrou num âmbito de escassez por álcool gel, por máscaras, né? Aquelas máscaras que se coloca no rosto para evitar aí uma questão respiratória. O governo, então, o Estado que tem essa preocupação com a intervenção na economia por meio do direito tributário, pode, o Poder Executivo, alterar as alíquotas do tributo, dentro dessa característica de extrafiscalidade
que está lá no artigo 153, parágrafo 1º. Então, essa alteração de alíquota é possível. E qual é a base econômica do imposto de importação? É justamente a entrada de produto estrangeiro no território nacional. Isso está lá no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal. E o artigo 19 do Código Tributário Nacional prevê o fato gerador, que é justamente essa entrada do produto estrangeiro em território nacional. Então, toda vez que tem uma operação de importação e, vamos supor, uma empresa brasileira traz de fora um produto estrangeiro, há incidência do imposto de importação. E dentro desse aspecto quantitativo relacionado ao imposto de importação, ou seja, em relação à sua base de cálculo e alíquota, a legislação traz certas especificidades. O próprio artigo, lá o artigo 20 do CTN, ele prevê a base de cálculo do tributo de acordo aí com a alíquota que aquela operação vai demandar. Por exemplo, se for uma alíquota específica, a base de cálculo do tributo, ou seja, a base sobre a qual irá incidir a alíquota para a gente chegar a conhecer o valor do tributo, vai ser justamente uma unidade de medida, por exemplo, quando a gente estivesse tratando aí de alíquota específica. Vamos dar um exemplo aqui, R$10 por litro, se o governo fixasse. Não é o comum, né? O mais comum, que a gente percebe aí até na nossa atuação, é questões relacionadas à alíquota ad valorem. O que isso significa? Significa que a base de cálculo será o próprio preço do produto num livre mercado, no mercado de concorrência. E então aqui, o que essa questão do coronavírus tem a ver com o que a gente está aqui discutindo? Que é justamente por meio de uma ideia de extrafiscalidade, o Estado brasileiro, o Poder Executivo, reduziu a alíquota de determinados produtos relacionados ao imposto de importação para que esses produtos pudessem ingressar mais facilmente no Brasil, diante desse âmbito de calamidade pública, para que esses produtos pudessem ingressar com um preço mais barato, com um preço menor do que o normalmente praticado. Então é uma medida de extrafiscalidade do governo federal, zerando a alíquota de determinados produtos. Isso quem faz, e aí houve uma resolução da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX, a resolução número 17, publicada há pouco tempo, 17 de março de 2020, onde zerou a alíquota de, por exemplo, álcool gel, a alíquota de máscaras, dessas máscaras que os profissionais da saúde se utilizam para exercer sua profissão. É óbvio que o imposto de importação, você pode discutir aí a questão política, o imposto de importação demanda que o mercado estrangeiro tenha condições de fornecer o produto. Você está zerando a alíquota de produtos de importação de produtos estrangeiros que, pelo que o andar da carruagem no mundo inteiro, esses produtos estão sendo demandados. A ideia do Brasil é mexer nessa oferta e demanda e ter possibilidade de ofertar mais esses produtos estrangeiros. Até o momento eu não vi ainda se essa mesma medida vai ser adotada no IPI para estimular a produção interna nacional desses mesmos produtos. Por exemplo, poderia ocorrer isso. Mas no caso aqui da nossa discussão, o governo, o Estado, somente zerou a alíquota do imposto de importação relacionada a determinados produtos. Que produtos são esses? Esses que eu já mencionei. E como que isso é feito na prática? Existe uma nomenclatura comum do Mercosul, reconhecida aí pela sigla NCM, onde esses produtos são classificados. Então, se você observar a resolução da Câmara da CAMEX,
você vai perceber que somente determinados produtos que se enquadram nessa numeração, uma numeração extensa, salvo engano, de 6 a 8 números, somente aqueles produtos classificados naquela numeração é que terão a sua alíquota zerada. Então, o tributo de importação nessa questão, e aí para resumir isso que a gente está dialogando aqui, é justamente para estimular a oferta desses produtos no âmbito interno, no mercado interno brasileiro, porque a gente está percebendo que com essa calamidade pública ocasionada pelo coronavírus, determinados produtos essenciais para o combate a esse vírus estão sumindo das prateleiras. Por isso que é importante o governo brasileiro não só utilizar essa medida tributária, mas também limitar, de repente, a aquisição desses produtos para que não somente determinadas pessoas de poder aquisitivo alto consigam estocar esse produto. Era isso que eu queria te dizer nesse momento, nesse vídeo sobre imposto de importação. Eu espero que você tenha gostado. Vamos ficando por aqui. E nas próximas aulas a gente vai continuar tratando desse tema sobre o coronavírus e a tributação. Forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.